O que é negritude? Vamos pensar sobre isso? Quando você compartilha o saber só cresce. Compartilha o saber só cresce. Negritude é um movimento de valorização dos saberes e das práticas ancestrais que foram desumanizados historicamente pela colonização, pela escravização e pela racialização das populações não europeias e não brancas. Hoje, a ideia de negro está muito associada à origem africana. O termo negro não remete diretamente e exclusivamente a essa afroancestralidade. Durante o regime colonial escravista, nos séculos XVI até o século XVIII, o termo negro era usado para se referir às populações escravizáveis, tanto negras quanto indígenas. Por isso nós encontramos muitos documentos da época que se referem às populações indígenas como negros da terra. Da sua origem latina, níger, o termo se referia à cor preta, à ausência de luz, à sombra. Não tinha uma valorização moral. É durante a Idade Média cristã, onde Deus é associado à luz, que o termo negro ganha essa conotação negativa associada ao mal. A partir da colonização, em decorrência do Renascimento e do humanismo, é que o negro, aplicado a categorias humanas, passa a denotar a desumanização desses outros grupos não europeus, não brancos. Mas é principalmente a partir do iluminismo que o negro vira sinônimo de não humano, de não racional, de não branco, de não europeu, como se fosse algo mais próximo da natureza, apenas um corpo, uma força, um recurso a ser explorado. Assim é que nos territórios colonizados, especialmente na América, é que o termo negro vai abarcar tanto populações de origem africana como populações de origem indígena, sobretudo porque é a partir da exploração sexual das mulheres negras e indígenas se vai reproduzir essa força escravizável, dos trabalhadores escravizados. Essas duas populações articuladas, negras e indígenas, é que vão organizar uma resistência a esse sistema de exploração. Se a gente olha hoje, por exemplo, para a arqueologia de Palmares, a gente vê que Palmares tem dimensões tanto indígenas quanto africanas. A separação entre a população negra de pele escura, de origem remetida à origem africana, e as populações indígenas, ela passa a operar a partir do século XIX como uma estratégia também de dominação. A partir do final do século XIX, início do século XX, com a República, esse ideal de uma nação moderna vai promover um embranquecimento da população brasileira, dando um valor positivo à miscigenação e criando esse mito das três raças, onde as populações negras e indígenas foram então guiadas à civilização pelos portugueses europeus. Esse mito, apesar de já ser criticado a partir do final dos anos 40, durante os anos 50, 60, 70, 80, ainda tinha muita força nos anos 90, onde vai se consolidar essa categoria, essa noção de pardo, como uma forma de ressignificar a miscigenação, de abandonar os termos de mestiçagem, como denotando essa população brasileira clareada, embranquecida, e que, portanto, está distante desse passado, tanto africano quanto indígena. É a partir dos movimentos negros organizados dos anos 70 e 80 que o termo negro ganha uma dimensão central nessa denúncia do racismo, nessa luta por políticas públicas de promoção da igualdade e da justiça social. Foi importante abarcar tanto essa população parda quanto a população preta, demonstrar que as duas, na verdade, se compõem de uma única população que é racializada, que é, portanto, vista como não branca, e que, a partir dessa condição, é reproduzida dentro desse domínio, dentro dessa condição de exploração, com menos acesso à educação, ocupando menos postos de trabalho menos privilegiados e concentrando a pobreza. Mas como esse movimento se deu ali ao longo dos anos 80, 90, nesse período da globalização, o movimento negro brasileiro se associou ao movimento panafricanista, que articulou globalmente populações afrodescendentes, diaspóricas, como uma forma de valorização dessa herança ancestral africana, que também era detetora de civilização, de ciência, de conhecimento, de organização política. Mas, sobretudo no Brasil,
essa ideia de negritude nunca teve a intenção e nunca operou com o apagamento da origem compartilhada, tanto indígena, americana, quanto africana. É o que mostra, por exemplo, o conceito da Lélia Gonzalez, que sempre chamou a gente para refletir a partir de uma negritude afro-africana e que, portanto, remete a essa dupla origem. Não faz sentido hoje a gente fragmentar a negritude em grupos com duas origens distintas, como negra e africana, porque nós, pessoas de diferentes matizes de pele, temos essas duas origens em nós. Justamente a partir do que se compartilha, tanto dessa origem africana quanto dessa origem indígena, que nós preservamos o nosso comunitarismo, a nossa política coletiva e a valorização da nossa ancestralidade como formas que nos permitem viver, resistir e projetar futuro, nos organizarmos para o futuro. Assim, a negritude é a valorização dessas práticas e desses saberes indígenas e africanos, comunitários, ancestrais e antirracistas. E por isso é importante pensar sobre